Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e o tema que a gente vai abordar hoje é como utilizar o ventilador como recurso fisioterapêutico na UTI. Primeira coisa, o que é um recurso fisioterapêutico? O que é um recurso fisioterapêutico? A fisioterapia é uma ciência que estuda e trata os distúrbios cinéticos funcionais em decorrência de doenças, alterações genéticas, alterações funcionais, e a fisioterapia vai utilizar de recursos próprios para gerar uma intervenção e tratar, reabilitar, prevenir as alterações. Então, veja, o fisioterapeuta ele atua para tratar, reabilitar e prevenir em todos os níveis da saúde. E dentro da terapia intensiva, isso também acontece. Você, como fisioterapeuta, tem que ter a capacidade de saber utilizar os equipamentos como recurso fisioterapêutico para tratar, prevenir e reabilitar. E qual é o equipamento que está presente dentro da terapia intensiva? O ventilador mecânico. E o fisioterapeuta não deve apenas utilizar o ventilador mecânico para tratar a insuficiência respiratória, mas sim como um recurso fisioterapêutico. Saber utilizar para usar estratégias que vão melhorar a funcionalidade do paciente, reabilitar, tratar ou prevenir. Pô, Antônio, mas quer dizer que eu posso utilizar o ventilador mecânico para usar como conduta fisioterapêutica? Sim, e é isso que a gente está abordando aqui. Eu uso com todos os pacientes? Não. Como qualquer paciente, você vai ter que avaliar, identificar as alterações que está apresentando, as causas das alterações, qual a conduta que tem comprovação, realizar a conduta e reavaliar. É o que eu chamo de DCTA, né? Avaliar os dados objetivos, identificar a causa e correlacionar com a hipótese de que está gerando aquela alteração, gerar a conduta fisioterapêutica comprovada, especificamente, o T de terapia, e reavaliar, avaliar esse paciente constantemente. E devemos diferenciar o recurso fisioterapêutico, a conduta fisioterapeuta de fisioterapia. Comecei dizendo o que é a fisioterapia, né? É uma ciência que estuda, né? E também trata os distúrbios cinéticos funcionais. Então, nesse entendimento, não existiria fisioterapia. O paciente está fazendo fisioterapia respiratória. Fisioterapia respiratória é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Fisioterapia na UTI é uma especialidade, fisioterapia em terapia intensiva. A conduta fisioterapêutica é que o fisioterapeuta vai fazer. Então, o fisioterapeuta avalia e define uma conduta. Por isso que muitas vezes eu escuto, está otimizando a fisioterapia. Como assim otimizando a fisioterapia? A fisioterapia tem que ter uma dose da conduta fisioterapêutica, já que a fisioterapia é uma ciência. Então, se a pessoa diz assim, eu estou fazendo fisioterapia, para mim a pessoa está na faculdade de fisioterapia. Agora, se a pessoa diz, eu estou realizando um tratamento fisioterapêutico, a pessoa está realizando um tratamento fisioterapêutico. E você, como fisioterapeuta dentro da terapia intensiva, tem que pensar dessa forma. Eu estou realizando as condutas fisioterapêuticas e eu posso, sim, utilizar o ventilador mecânico para gerar uma intervenção fisioterapêutica. A gente vai dar exemplos aqui práticos de intervenção. Está hoje aqui atrás do que eu vou desenhar algumas coisas. Vou ficar até sentado para não cortar minha cabeça aqui na imagem. Mas a gente vai desenhar aqui, vai colocar alguns pontos para você entender como pode utilizar o ventilador como recurso fisioterapêutico. Antônio, já diz exemplos de como pode utilizar o ventilador como recurso fisioterapêutico. Vamos dar exemplos bem variados. Primeiro, utilizar durante a reabilitação pulmonar. Como assim? O paciente está na UTI, um pós-operatório, sente uma certa falta de ar, como começa a fazer um exercício, um DPOC, você coloca a ventilação não invasiva, dá um suporte para esse paciente e consegue realizar condutas de reabilitação pulmonar, utilizando o ventilador como recurso fisioterapêutico. O paciente está apresentando uma atelectasia, entubado em ventilação mecânica, e você faz um aumento do flyby expiratório. Vou explicar mais na frente aqui o que é esse flyby expiratório. O aumento do flyby expiratório realiza terapia obstrutiva e o paciente expande aquela área atelectasiada. Outro exemplo de recurso fisioterapêutico, utilizando o ventilador mecânico. Você pega um paciente que está traqueostomizado e você quer ter um pico de fluxo expiratório maior. Para gerar esse pico de fluxo expiratório maior, você tem que gerar um volume pulmonar mais elevado para ter o recolhimento elástico maior.
e você utiliza o ventilador, gerando uma hiperinsuflação com o ventilador. E aí eu poderia citar outras condutas que você utiliza o ventilador mecânico como recurso fisioterapêutico. Mas para saber utilizar, primeiro, tem que ter indicação clínica sua, você avaliar o paciente e definir a conduta. Segunda coisa, tem que ser a conduta mais benéfica para o paciente. Se o paciente está em respiração espontânea, consegue deambular, consegue fazer uma reabilitação funcional na UTI, tem uma capacidade vital lenta, 30 ml por quilo de peso predito, ele consegue gerar volume pulmonar sem precisar de uma pressão positiva. Eu preciso utilizar o ventilador como recurso fisioterapêutico? Não. Então, tem que ter os dados objetivos e você saber se precisa utilizar o ventilador como recurso fisioterapêutico. Isso você pode ser treinado, pode ser dentro do método fisioterapia intensiva. Isso é uma parte do conhecimento teórico e conhecimento prático. Vocês mesclam esses dois conhecimentos, aplica dentro de um processo de tomada de decisão e aí facilita a sua tomada de decisão para você gerar melhor intervenção para o paciente. Então, isso são ciclos evolutivos de desenvolvimento. Antônio, quais as vantagens de saber utilizar o ventilador como recurso fisioterapêutico? Primeiro, que você otimiza seu atendimento, você utiliza uma ferramenta que tem controle do que você está fazendo. Então, se eu pego e realizo com AMBU, eu não tenho controle, é manual. Se eu utilizo um ventilador para realizar uma terapia de remoção de secreção, eu estou tendo controle do volume expiratório que entra, do pico de fluxo inspiratório, do volume expiratório que você está medindo, que está saindo, está vendo se está tendo efeito, controla a pressão de pico, mantém uma PIP, uma pressão expiratória positiva, reduzindo aí o colapso de vias aéreas. Então, você controla os parâmetros, você dá um suporte para o paciente. Outro ponto, você consegue realizar condutas que você não conseguiria realizar de nenhuma outra forma. Então, o paciente está customizado com rebaixamento de nível de consciência, você pode utilizar o ventilador para gerar um pico de fluxo respiratório maior com hiperinsuflação. Pode também utilizar um equipamento não é ventilação mecânica, mas é um cough assist, né? Para aumentar o pico de tosse. Então, você tem condutas que pode utilizar. Exemplo num gráfico, Antônio. Como é que é essa conduta de terapia de remoção de secreção utilizando flyby expiratório e ventilador? Acho que aqui dá para ver dessa forma, eu sentado, eu consigo demonstrar nesse gráfico. Então, aqui tem um gráfico de fluxo. Fluxo, tempo. Então, fluxo, tempo. Fluxo inspiratório, fluxo expiratório. Certo? O que é que acontece? O paciente está entubado, o paciente está customizado, você está fazendo ventilação não invasiva, você vai ter um pico de fluxo ins. Quando o ventilador está dando a pressão, o ar está entrando, o sensor mede para um lado, o fluxo está indo para um lado. Quando o ar está saindo, o fluxo está indo para o outro lado. Por isso que ele tem um fluxo inspiratório e um fluxo expiratório. Essa velocidade vai sendo alterada com o tempo, né? Você puxa o ventilador, dá a pressão, mas a mecânica vai alterando esse fluxo. Isso daqui é um gráfico característico de PCV, que o fluxo é variável. Você dá a pressão, independente da mecânica ventilatória do paciente, o fluxo vai variar. E aí você vai utilizar o ventilador como recurso fisioterapêutico. Estou dando exemplo do flyby expiratório. O que é o flyby expiratório? É a diferença do pico de fluxo inspiratório do pico de fluxo expiratório. Então, pico de fluxo ins, pico de fluxo ex. Quando você quer gerar uma terapia de remoção de secreção, você quer ter um pico de fluxo expiratório maior do que o pico de fluxo inspiratório. Por quê? O ar vai entrar lento e depois sair rápido. Você está fazendo o quê? Insuflando o pulmão e depois gerando um pico de fluxo expiratório. Então, deixando claro mais uma vez, coloca a mão no tórax e a mão no abdômen. Inspira fundo, devagar, expira bem devagar. Deixa o pulmão todo de ar. Agora solta com força. É isso que você está tentando fazer quando você quer aumentar o flyby expiratório, que vai ser a diferença do pico de fluxo ins, a diferença do pico de fluxo inspiratório em relação ao pico de fluxo expiratório. Então, é o pico de fluxo ex, deixa eu corrigir aqui, é o pico de fluxo expiratório menos o pico de fluxo inspiratório. E aí vão ter vários parâmetros. Vai dizer que pode ser em relação ao percentual, em relação à diferença de 10%. O que é importante? Importante você entender, quanto maior essa diferença do pico de fluxo ex em relação ao pico de fluxo ins,
maior o pico de fluxo Waze em relação ao pico de fluxo INS, mais você vai estar tendo o efeito da terapia de remoção de secreção. E isso você consegue fazer com o ventilador? Consegue fazer no Ambu? Até consegue, mas você não tem um controle total. Com o ventilador mecânico, você tem um controle, que eu vou explicar mais na frente como você fazer esses ajustes. Então, só demonstra no gráfico rapidamente aí, Antônio, o que é essa diferença. A diferença é que você o ajusta aqui, ó. Se eu ajusto um volume corrente maior e controlo o fluxo inspiratório mais baixo, aqui está entrando o mesmo volume corrente que eu coloquei antes, e depois, com o recolhimento elástico, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um pico de fluxo expiratório maior também. Porque eu estou dando mais volume e estou controlando em VCV o fluxo. Então, eu coloquei aqui, ó, 20 litros por minuto. 20 litros por minuto. Deixei um tempo maior, né, que está em VCV, você ajusta o volume, vai ter um tempo maior nesse fluxo aqui. Por recolhimento elástico, eu vou ter esse pico de fluxo expiratório. Isso faz uma terapia de remoção de secreção. Essa diferença entre pico de fluxo INS e o pico de fluxo ex. Você está dando um pico de fluxo expiratório maior. Então, essa é uma das técnicas que você pode utilizar. Uma das técnicas não, né? Uma explicação do que é o Fallback expiratório. Mas eu posso gerar o Fallback expiratório com várias técnicas. Posso gerar com hiperinsuflação do ventilador, como eu falei aqui, controlando em VCV. Posso associar o controle no ventilador com a tosse manualmente assistida, com a compressão torácica, né? Uma compressão torácica comprimindo sincronizado com essa fase expiratória para gerar um pico de fluxo expiratório maior. PIP, ZIP pode ser uma... Então, tem várias técnicas que você pode associar. Isso é uma conduta. É uma conduta. Então, você pode utilizar várias condutas com o ventilador mecânico, utilizando ele como recurso fisioterapêutico. Ô, Antônio, e por que não utilizar o Ambu para fazer isso? Como eu já falei, o Ambu, né, você não tem o controle total. Ele tem alguns até que tem uma válvula, que você aperta a válvula e vai limitar a pressão. Mas você não tem um controle de quanto você está dando de fluxo INS. Você não mede para ver a diferença, se está acontecendo a diferença um do outro. Você não tem esses dados. Se você faz no ventilador, você tem esses dados. Aí eu peguei um paciente tracostomizado, está sendo desmamado da ventilação mecânica. Tirei no primeiro dia. Ausculta com ronco, acumulando secreção, eu aspiro e vejo pouca secreção. Eu vou pegar o Ambu e gerar um pico de fluxo expiratório, gerando hiperinsuflação, ou eu pego o ventilador que está do lado do paciente, conecto no paciente, consigo controlar os parâmetros para gerar aquele pico de fluxo expiratório, gero um pico de fluxo expiratório e já faço uma terapia de expansão pulmonar utilizando o ventilador também, com uma manobra de suspiro expiratório. É outra manobra que você pode utilizar com o ventilador. Antônio, quer dizer que é muita coisa que eu posso fazer com o ventilador? Sim. Pô, e por que não ensino dessa forma? Eu só aprendo a ventilação mecânica, o modo VCV, modo PCV, como realizar o desmame, passando de PCV para PSV. Isso aí que você aprende é o básico. Mas para você atuar com segurança e ser visto como referência dentro da fisioterapia e terapia intensiva, você tem que ter o básico, mas saber utilizar e definir as suas condutas fisioterapêuticas. Não só saber utilizar, né? Avaliar, identificar a melhor conduta, realizar a conduta e ver se precisa daquela conduta depois. E o que acontece muitas vezes, você está fazendo isso com um paciente, aí vem um outro profissional de saúde e diz, aquele paciente está precisando fazer fisioterapia. Aí é o que eu apresentei no começo. Fisioterapia é uma ciência, ele vai fazer faculdade de fisioterapia ou ele precisa de condutas fisioterapêuticas. Precisa que o fisioterapeuta avalie o paciente para identificar a melhor conduta. E aí você avalia o paciente e identifica a melhor conduta. E se toda vez você se comunicar dessa forma, explicando, eu como fisioterapeuta vou avaliar o paciente e identificar a melhor conduta. Ninguém vai chegar para você e dizer assim, otimize a fisioterapia. Otimizar a fisioterapia vai fazer uma faculdade melhor? Não entendo. Agora, você tem que ter essa capacidade. É mágica? É de um dia para o outro? Não. É com o tempo que você vai pegando esse conhecimento. Se você for treinado, se você tiver essa formação, você vai colocando em prática e desenvolvendo. Antônio, eu tenho que investir tempo e dinheiro para ter esse conhecimento? Sim, lembre, você está colocando, tem vidas do outro lado, tem pacientes do outro lado. Você não ter esse conhecimento, não só até você. Se fosse só você, aí é com você. Mas você não ter esse conhecimento, quando você for atuar na terapia intensiva, ou com pacientes críticos de home care, ou com um paciente lá que vai pegar de fisioterapia, que precisa do fisioterapeuta especialista em fisioterapia respiratória,
você vai estar gerando condutas inadequadas, erradas para o paciente. Então, tenha essa capacidade de identificar a lacuna de conhecimento para trás de investir em informações que vão preparar você para atuar com segurança na terapia intensiva, para saber avaliar um caso concreto, para saber desenvolver o raciocínio clínico, para saber gerar uma intervenção fisioterapêutica e saber quando vai gerar aquela intervenção fisioterapêutica, quando você vai fazer aquela intervenção. E onde eu vejo que mais o pessoal erra disso daí, de utilizar o ventilador mecânico como recurso fisioterapêutico. Primeira coisa que eu vejo que o erro, que as pessoas não pensam como um recurso fisioterapêutico, mas vê o ventilador apenas para tratar a insuficiência respiratória como suporte base de vida. Muitas vezes nem como suporte base de vida, só como ventilador. O suporte base de vida, você tem que saber que o ventilador ele pode ser lesivo. Então, você tem que também utilizar isso. Segundo erro que o pessoal comete, de forma rotineira, é você não utilizar o ventilador para pacientes que estão fora da ventilação mecânica. Você também pode utilizar o ventilador com paciente em ventilação não invasiva. Pós-operatório não, o paciente que foi estubado, você avalia, vamos dar o exemplo, um caso clínico. Você pegou um paciente, está lá na UTI de 10 leitos, pegou o paciente de 8 horas da manhã, avaliou, fez o teste de respiração espontânea do paciente, o paciente passou no teste de respiração espontânea, PI máximo ok, é um paciente de POC, respondendo aos comandos, você avaliou o paciente, progrediu para a extubação, estubou o paciente de 8 horas da manhã. Aí, estubou, fez uma ventilação não invasiva preventiva lá de 40 minutos, 1 hora, que não é o ideal, melhor do que, é mais do que isso, fez a ventilação preventiva com o paciente, aí viu de 8 horas da manhã, 9 horas você acabou de gerar a conduta com o paciente. Aí foi vendo os outros pacientes, 10 pacientes. Aí chega tarde, só VNI mais 40 minutos com o paciente como estratégia preventiva. O paciente ficou o dia quase todo lá sem gerar uma conduta de terapia de remoção, a terapia desobstrutiva. Aí o paciente vai se deslocando na maca, né, é para ficar sentado, ele vai se deslocando, hipoventilando por causa do posicionamento que está deixando a ventilação alterada. Lembra, né, que quando você vai ficando mais deitado, a CRF reduz. Se a CRF reduz, você reduz a expansão da caixa torácica e o volume pulmonar reduz e pode gerar mais atelectasia e o paciente vai reduzindo, o paciente está acumulando secreção. Aí, antes de você realizar a terapia de expansão do paciente à tarde, o paciente falhou na extubação, voltou para o ventilador mecânico, porque ficou dispneico, com aumento do trabalho ventilatório e voltou para o ventilador. E você poderia ter associado a ventilação não invasiva preventiva como recurso fisioterapêutico, gerando pico de fluxo respiratório maior, gerando otimizações das pressões para gerar expansão, deixando por um tempo maior, que é um tempo mais satisfatório como ventilação preventiva, na ventilação não invasiva. E isso você estaria salvando aquele paciente, porque quando o paciente reintuba, ele aumenta o risco de ir a óbito. Então, você estaria gerando uma conduta preventiva para o paciente, modificando o desfecho do paciente, porque você tinha esse conhecimento. E se você está... Ninguém nunca me explicou isso, Antônio. Você agora já está assistindo aqui com o Antônio e agora não tem essa desculpa. Você assistiu e sabe que precisa desse conhecimento. Então, não tem mais desculpa você dizer que não sabia que precisa desse conhecimento. Você tem que correr atrás desse conhecimento e treinar e tirar suas dúvidas. É isso que você tem que fazer agora. Porque, veja, com um exemplo prático aqui que eu dei, de aumento de flow respiratório, você utiliza o ventilador para gerar uma terapia de remoção de secreção. Se você sabe disso daí também, que posicionando o paciente, você otimiza, é outra coisa, né? Até fugindo um pouco aqui da ventilação como recurso fisioterapêutico, mas o posicionamento já é um recurso fisioterapêutico. Você saber que deixar o paciente na posição sentada, você melhora a CRF e reduz a atelectasia. Como assim, Antônio? Desenha um gráfico aí para explicar para a gente. Um gráfico de fisiologia. Então, vamos desenhar um gráfico aqui. Vou desenhar ele simplificado, não com todos os detalhes para você entender por que modifica. Quando você deita, você vai modificar esse CRF. A caixa torácica, ela tende a expandir. Bota a mão no tórax do abdômen para ficar mais fácil. A caixa torácica tende a expandir. A caixa torácica tende a expandir. O pulmão tende a retrair. O pulmão é um componente elástico, ele tende a retrair. Então, a caixa torácica tende a expandir, o pulmão tende a retrair. E por que fica um volume de ar dentro do pulmão, que é a CRF? Porque você tem a estabilidade. Um lado está puxando para um lado, outro lado está puxando para o outro. A estabilidade vai gerar a curva de esterese. Então, a caixa torácica está puxando para expandir, o pulmão está puxando para retrair. A estabilidade dos dois vai gerar
a CRF, a capacidade residual funcional. Ele vai manter o pulmão estável, sem ter atelectasia, reduzindo o risco de atelectasia. Quando você vai passando a posição em pé para a posição sentada, para a posição deitada, o que é que acontece? Você vai tendendo a manter uma melhor relação para o pulmão fechar. Você não tem tanta expansão da caixa torácica. O abdômen comprime o tórax, você piora essa posição, então você reduz essa CRF. E ter esse conhecimento ajuda você a utilizar condutas como posicionamento associado à ventilação mecânica. Então, se você quer expandir o pulmão atelectasiado do pulmão direito, você coloca o pulmão direito para cima e associa com a pressão positiva. Você vai estar expandindo aquele pulmão do lado direito, que é o pulmão não dependente, e vai estar colocando uma pressão positiva para gerar uma terapia de remoção de secreção e depois uma terapia de expansão, associando com a PIP para dar estabilidade e a reverter a atelectasia e uma pressão inspiratória. Então, conhecimentos da fisiologia, conhecimentos do ventilador mecânico, conhecimentos dos recursos fisioterapêuticos, utilizar o ventilador mecânico como recurso fisioterapêutico vai fazer você ser visto de uma maneira diferenciada, vai fazer você gerar condutas assertivas, vai fazer você ter um maior controle das suas condutas em vez de fazer condutas aleatórias. Ou pega um paciente, vamos dar um exemplo. Outro exemplo prático. Pegou um paciente num pós-operatório de cirurgia cardíaca, paciente em respiração espontânea, no pós-operatório, e avalia lá capacidade vital com um ventilômetro, fez a capacidade vital, o paciente tem 12 ml por quilo de peso. Ele faz 800 ml no teste da capacidade vital e você pega o paciente e faz assim, ó, vai uma vez de manhã, uma vez à tarde na UTI e pede o paciente, faz 10 repetições aí, o paciente faz assim, ó. E ainda tem fisioterapeuta que bota a mão no tórax do abdômen do paciente e fica assim, ó. Vai, força. O paciente fazendo 12 ml por quilo de peso predito, no primeiro pós-operatório de cirurgia cardíaca, e a pessoa está tentando utilizar a espirometria de incentivo para gerar a expansão com o paciente que faz 12 ml por quilo de peso predito. Se fosse um equipamento para treinar a musculatura inspiratória, tem comprovação científica, mas para gerar um volume corrente, que ele quer expandir, pega o ventilador e faz uma ventilação não invasiva como recurso fisioterapêutico. Bota uma pipa um pouco mais alta para gerar a expansão, uma pressão inspiratória confortável, mas que dê um volume corrente maior para gerar a expansão, coloca no paciente e posiciona o paciente na posição sentada, na beira do leito, associado à ventilação não invasiva, você vai estar associando o componente da melhora da CRF à pressão positiva. É muito mais efetivo do que pegar e colocar o paciente que não consegue nem gerar 12 ml por quilo de peso direito e fazer uma conduta ali desnecessária que não vai ter efeito. Essa conduta é muito mais simples, dá muito menos trabalho, mas não é isso que você tem que pensar. Qual a conduta que vai ser mais benéfica para o paciente? Que eu sei que eu posso fazer e que tem comprovação. Aí é para fazer com todos os pacientes como rotineiro? Não. Aí vem o diferencial do fisioterapeuta. Você pegou o mesmo caso, um pós-operatório de cirurgia cardíaca, avaliou a capacidade de 35 ml por quilo de peso predito. O paciente está ativo, jovem, consegue sentar na beira do leito. O paciente, você viu a capacidade vital expandindo, gerando volume corrente lá em cima. E aí você vai botar o quê? Vamos ficar na posição ortostática, vamos ficar em pé, vamos treinar a reabilitação, é adaptar no caso concreto que tem comprovação científica. O que eu falei dentro dos conteúdos, digo aí para facilitar o pessoal gravar, DCTA, pega os dados objetivos. O dado da capacidade vital é um dado objetivo, correlaciona com a causa. Essa pode ser uma atelectasia que está reduzindo essa capacidade vital, vamos fazer uma ventilação não invasiva expansiva, correlaciona com a causa, define a terapia que tem efeito real e não que não tem efeito nenhum e avalia de novo o paciente. Rotineiro, rotina o tempo todo, você está fazendo isso, gerando melhora do desfecho, atendendo com mais qualidade e sendo esse fisioterapeuta referência e atendendo com segurança. Então é isso, ó. Uma coisa, também tem que ficar claro, não realize condutas que você não domina. Treine antes, pesquisar, deixar aí o conteúdo, dar um passo para trás, pegar o conhecimento teórico, estudar todo o conteúdo, ver se aquele conteúdo tem comprovação científica, se tem realmente comprovação científica, se tem meta-análise, se tem revisão sistemática, se é apenas estudos de fisiologia, se é opinião de especialista ou esses são estudos que têm comprovação científica. Depois você tem o componente teórico, do conhecimento teórico, ver como você realiza as condutas, como é a prática clínica, como é que você deve fazer, a forma de fazer, quando fazer. E aí vai treinando e gerando a melhor intervenção e ciclos de desenvolvimento contínuos. Dessa forma que você vai evoluindo. E dessa forma você consegue utilizar o ventilador também como recurso fisioterapêutico. Abordei aqui
Flyby expiratório. Vamos deixar ele mais claro. Vamos dar um passo a passo do flyby expiratório. Falei de várias outras técnicas, mas vamos dar um passo a passo, do flyby expiratório. Como realizar? Como realizar aquela conduta do aumento do flyby expiratório no ventilador em VCV? VCV, por que eu vou explicar em VCV? Porque em VCV você controla o volume e controla o fluxo. Então você consegue dizer quanto vai entrar de fluxo inspiratório. Se você consegue dizer quanto vai entrar de fluxo inspiratório, você consegue controlar a relação entre o fluxo ins e o fluxo ex. E aí o fluxo expiratório vai ser maior. Então, em VCV, você vai aumentar o volume corrente basal para em torno de 150% do volume corrente que está ajustado. Se puder ser feito com aquele paciente. Lembre que cada caso é um caso. Aqui o pessoal ia anotando. Pode anotar isso daqui. Então, volume corrente de 150% do basal, do volume corrente em VCV. Você vai ajustar um fluxo inspiratório com onda quadrada, e um fluxo em torno de 20 litros por minuto. É um fluxo baixo, não precisa ser 20 litros por minuto, você vai ajustar um fluxo baixo. Uma frequência respiratória, se você for pegar na literatura, vai botar lá 10 a 15, você tem que deixar uma frequência respiratória que não gere alto PIP, certo? Então, se eu botar aqui, como é que eu deixo aqui claro para você? Sem alto PIP, certo? Alto PIP. Então, a frequência respiratória que não gera alto PIP, esse você vai fazer. VCV, ok. A PIP, você vai manter a PIP que o paciente está, mantida. Pressão de pico não deve passar de 40, então menor que 40 centímetros de água. Quando você vai ajustar esses parâmetros, se você ajusta o volume corrente mais alto, né? O que é que vai acontecer? A pressão de pico pode ficar muito alta. Então, você vai ajustar para que não passe a pressão de pico de 40 centímetros de água. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa. Você vê volume, frequência, fluxo, onda quadrada, PIP, pressão de pico. A FO2 vai manter a mesma, né? Que o paciente está apresentando. Esses são os parâmetros que você vai ajustar. Ajustou esses parâmetros, o que é que vai acontecer? Como eu já demonstrei no gráfico, né? Se você ajustou lá em... O que é que vai acontecer? 20 litros por minuto, você ajustou o pico de fluxo, vai entrar lá, chegou em 20, vai ter o tempo maior, porque você ajustou o volume corrente maior para atingir o volume corrente, atingiu lá o volume corrente, que você ajustou mais alto. O recolhimento elástico, e você pode associar a compressão torácica também. O que é que vai acontecer? Vai ter um pico de fluxo expiratório maior. E aí o volume corrente daqui inspiratório é para ser próximo do volume corrente expiratório, certo? Senão está gerando alto PIP. Você tem que ver que o fluxo expiratório chega em 0. Isso você carrega essa pressão da periferia para a região central, e depois vai aspirar o paciente, vai colocar o paciente para tossir. Você vai deixar em torno de, se você pegar na literatura científica, 5 minutos a 30 minutos. 5 não, de 3 a 30 minutos. Eu utilizo aqui em torno de 5 minutos. É para fazer com todos os pacientes? Não, você vai identificar se precisa para aquele paciente. É uma conduta de terapia de remoção de secreção. Ficou claro como realizar? Qual o objetivo? E utilizando o ventilador como recurso fisioterapêutico, a gente abordou a importância de você domine ventilação mecânica como recurso fisioterapêutico e esteja preparado em modificar o desfecho dos pacientes, salvar vidas e ser fisioterapeuta referência em fisioterapia e terapia intensiva.